Leitura de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus à porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nela, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sirvam de sinais para as estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior para governar o dia, e o luzeiro menor para governar a noite. E fez as estrelas, e os pôs Deus no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a terra, sob a expansão dos céus. E criou Deus os grandes animais marinhos, e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram segundo as suas espécies. E também toda ave de asas, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, e répteis, e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas, que dão semente, que estão sobre a face de toda a terra, e todas as árvores, em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Mas a todo réptil da terra, e a toda ave dos céus, e a todo animal da terra, em que há vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus
tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto, ordem a partir do caos. O capítulo 1 de Gênesis começa contando a origem de tudo: o universo, a terra, a vida. A narrativa apresenta uma ideia central muito bonita. Do caos, algo grandioso foi criado com ordem e propósito. Imagine um grande quebra-cabeça, onde as peças estão todas espalhadas. O relato bíblico nos mostra que, por meio de um poder criador, essas peças foram cuidadosamente organizadas para formar um quadro harmonioso e cheio de vida. O primeiro dia, a luz que dissipa as trevas. No início, o texto diz: "No princípio, criou Deus os céus e a terra." Esse versículo introduz a ideia de que tudo começou com uma ação deliberada de uma força maior, simbolizada aqui por Deus. Logo em seguida, encontramos a criação da luz. Ao dizer "haja luz", o relato simboliza o início da transformação do caos em ordem. A luz, que vem para separar o dia da noite, pode ser entendida não apenas como um fenômeno físico, mas também como a entrada de clareza e entendimento na existência. Para os católicos, esse momento remete à ideia de que Deus é a fonte da verdade e da iluminação espiritual. Para quem não segue uma tradição religiosa, a imagem da luz pode ser vista como o surgimento de conhecimento e consciência, uma metáfora para a capacidade humana de trazer sentido à vida mesmo diante da escuridão. O segundo dia, a separação das águas e o céu. No segundo dia, a narrativa explica que Deus separou as águas, criando o que chamamos de céu. Essa separação é importante porque representa o estabelecimento de limites e fronteiras. Assim como na vida, onde precisamos organizar nossos pensamentos e sentimentos, a criação do céu mostra que a ordem vem da divisão do que é confuso em partes mais definidas. Essa ideia pode ser aplicada no dia a dia. Quando dividimos tarefas e desafios em partes menores, conseguimos lidar melhor com as dificuldades. Para os católicos, essa etapa reforça a imagem de um universo planejado por Deus, onde cada elemento tem o seu espaço e função. O terceiro dia, terra, mares e vegetação. No terceiro dia, Deus ordena que as águas se reúnam e que apareça a terra seca, criando assim os mares e a terra. Em seguida, ele faz a terra produzir plantas e árvores. Esse processo simboliza o florescimento da vida e o surgimento da abundância. Para muitos católicos, essa parte da criação é uma demonstração do cuidado e da generosidade de Deus, que não só cria, mas também proporciona os meios para que a vida se desenvolva. Para quem não tem uma visão religiosa, esse relato pode ser visto como uma metáfora para o potencial de crescimento que existe em cada novo começo. Quando conseguimos estabelecer bases sólidas, a vida floresce de maneira surpreendente. O surgimento da vegetação nos lembra da importância da natureza e da necessidade de cuidarmos do meio ambiente. O quarto dia, sol, lua e estrelas. No quarto dia, a criação ganha elementos que ajudam a marcar o tempo: o sol, a lua e as estrelas. Esses corpos celestes servem para diferenciar o dia da noite, além de marcarem estações, dias e anos. Essa parte do relato é fundamental porque nos lembra que tudo tem um ritmo e um ciclo. Assim como o sol nasce e se põe, nós também passamos por ciclos na vida, momentos de ação e de descanso. Para os católicos, esses sinais são vistos como parte do plano divino, que estabelece uma ordem perfeita no universo. Para os que não compartilham de uma fé específica, essa ideia simboliza a importância do tempo e dos ciclos naturais, encorajando uma vida mais harmoniosa com o ritmo da natureza. O quinto dia, a vida nos mares e nos céus.
No quinto dia, o relato descreve a criação dos animais marinhos e das aves. Aqui vemos a ideia de que a vida se manifesta em diversas formas, cada uma com sua beleza e funcionalidade. As águas se enchem de peixes e outros seres, enquanto os céus ganham o movimento das aves. Esse momento pode ser interpretado como a celebração da diversidade e da capacidade da vida de se adaptar a diferentes ambientes. Para os católicos, é mais uma prova do poder criador de Deus, que com sabedoria e amor encheu o mundo de seres que interagem de maneira harmoniosa. Para os céticos ou ateus, essa narrativa pode ser vista como um símbolo da incrível variedade e resiliência da vida na Terra, lembrando-nos de que cada criatura tem seu lugar e importância no equilíbrio do ecossistema. O sexto dia, a criação dos animais terrestres e do ser humano. No sexto dia, a criação continua com os animais que vivem na Terra, culminando na criação do ser humano. Este é o ponto alto do relato, pois os seres humanos são criados à imagem de Deus. Essa expressão pode ser entendida de diversas formas. Para os católicos, é um reconhecimento da dignidade e do valor inestimável de cada pessoa, dotada de uma capacidade única de amar, criar e cuidar do mundo. Para aqueles que não possuem uma crença religiosa, essa frase pode ser interpretada como uma metáfora para a capacidade humana de refletir, criar e buscar um sentido maior na existência. Ao criar o ser humano com uma responsabilidade especial, o texto ressalta que, independentemente de crenças, cada pessoa tem o poder de transformar o mundo e a obrigação de cuidar dele, tratando-o com respeito e responsabilidade. A mensagem de ordem, cuidado e responsabilidade. A narrativa do capítulo 1 de Gênesis vai além da simples descrição de um processo de criação. Ela transmite lições profundas que podem ser aplicadas em nosso dia a dia. Transformar o caos em ordem. Assim como o universo, que inicialmente estava desorganizado, foi transformado em um espaço harmonioso, nossas vidas também podem ser organizadas a partir do caos. Essa transformação exige iniciativa, planejamento e um esforço contínuo para estabelecer prioridades e criar ambientes mais equilibrados. A beleza da diversidade. A criação de diferentes formas de vida mostra que a diversidade é uma parte essencial do funcionamento do mundo. Cada ser tem seu papel e contribui para o equilíbrio geral. Essa ideia pode nos inspirar a valorizar as diferenças entre as pessoas, promovendo o respeito e a empatia em nossas relações. Ciclos e ritmos naturais. A alternância entre dia e noite e os ciclos marcados pelo Sol e pela Lua nos lembram da importância de respeitar os ritmos naturais. No cotidiano, isso pode significar a necessidade de encontrar um equilíbrio entre o trabalho e o descanso, reconhecendo que momentos de pausa são essenciais para a renovação e o bem-estar. Cuidado com o meio ambiente. Ao destacar a criação da terra e da vegetação, o texto nos convida a refletir sobre nossa relação com a natureza. Cuidar do meio ambiente não é apenas uma responsabilidade ecológica, mas também um ato de respeito com a vida em todas as suas formas. Esse princípio é especialmente relevante hoje, quando os desafios ambientais exigem ações conscientes e sustentáveis. O valor do ser humano. Por fim, a criação do ser humano com dignidade e a atribuição de um papel especial nos lembra que cada pessoa tem um valor único. Independentemente de nossa origem ou crenças, somos chamados a cuidar uns dos outros e a trabalhar para um mundo melhor. Essa mensagem é tanto espiritual quanto prática, incentivando a compaixão, o altruísmo e o compromisso com a justiça.
Conclusão: uma história que fala a todos. Em resumo, o capítulo 1 de Gênesis nos apresenta uma narrativa rica em símbolos e significados. Para os católicos, ele reafirma a crença na criação divina e na ordem estabelecida por Deus, oferecendo uma base para a fé e a devoção. Para os ateus e aqueles que preferem uma abordagem mais simbólica, a história pode ser vista como uma metáfora poderosa para a transformação, a organização e o potencial de crescimento que existe em cada aspecto da vida. Essa interpretação simples e direta ressalta que, seja qual for a nossa crença, a mensagem central é a mesma: a possibilidade de transformar o caos em ordem, a valorização da diversidade e a importância de assumir a responsabilidade pelo cuidado do mundo e das pessoas ao nosso redor. Ao refletirmos sobre esses princípios, podemos encontrar inspiração para agir com mais consciência, respeito e amor em nossas rotinas diárias. A beleza desse relato está justamente na sua capacidade de dialogar com diferentes perspectivas, mostrando que por trás de uma narrativa antiga existem lições universais que permanecem relevantes em qualquer época, sejam elas compreendidas como um ato divino ou como uma metáfora poética para os processos naturais. As ideias de ordem, crescimento e responsabilidade convidam cada um de nós a olhar para a vida com mais cuidado e dedicação.